Artigo publicado na revista Signs of the Times, por Elliot Joseph Wagoner, em 1º de setembro de 1890, intitulado Nenhuma Justificação pela Lei. Para iniciar nosso estudo, leremos alguns versículos das Escrituras no livro de Romanos. Assim diz a inspiração. Que diremos então? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos, tanto judeus como gentios, que todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Destruição e miséria marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Portanto, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele. Pois, pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 9 a 20. Como dissemos em nosso último artigo, a primeira parte desta passagem, até o versículo 18, é uma resposta à última pergunta feita pelo objetor judeu. E então, somos melhores do que eles? Esses versículos nos levam ao ponto em que o apóstolo completa o fundamento de seu argumento e está pronto para o clímax. Vimos que o primeiro capítulo se refere à degradação dos gentios. O segundo capítulo mostra que os judeus estão na mesma condenação. E nos versículos citados, o apóstolo cita diversas passagens das Escrituras para corroborar suas afirmações a respeito de ambas as classes. Não precisamos nos aprofundar nos detalhes do significado dos diferentes termos empregados. A acusação é clara o suficiente para todos entenderem. Apenas duas cláusulas merecem atenção especial. E não conheceram o caminho da paz. Isso está em harmonia com a afirmação anterior. Todos se desviaram do caminho. É evidente que o caminho do qual se desviaram é o caminho da paz. Qual é, então, o caminho da paz? Deixemos que a Bíblia responda. O Senhor diz: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48, 18. Também, diz o salmista, grande paz têm os que amam a tua lei, e nada os fará tropeçar. Salmo 119, 165. A desobediência à lei que governa o universo é rebelião contra Deus. Como ele disse a Isaías: Vai, escreve-lhes numa tábua, e não num livro, para que fique registrado para sempre e eternamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, 8 e 9. Quando os homens cessam a sua rebeldia e depõem as armas, há paz. Assim, não pode haver nada além de paz, quando os homens se submetem aos mandamentos de Deus. O caminho da paz, do qual os homens se desviaram, é o caminho de Deus, e ele diz aos pecadores: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Ou seja, o plano comum dos pensamentos e ações dos homens é tão inferior ao plano dos pensamentos e ações de Deus expressos em sua lei, quanto a terra é mais baixa do que o mais alto céu. É importante ter isso em mente ao ler os versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, ou seja, sob a jurisdição da lei, o diz.
Não nos deteremos aqui na explicação da expressão sob a lei, pois o termo não se encontra neste contexto. Há uma grande diferença entre o grego aqui traduzido como sob a lei e o que é propriamente traduzido em Romanos 6, 14 e aqui o significado é estritamente na lei, sendo o grego o mesmo que em Romanos 2, 12 a 15, todos os que pecaram sob a lei. O significado da expressão sob a lei, em Romanos 2, 12 a 15, foi visto como sendo o de ter a lei, isto é, a lei escrita, em distinção daqueles que têm a revelação escrita. A afirmação de que a lei se dirige àqueles que a possuem é muito clara, mas assim como em Romanos 2, 12 a 15, foi mostrado que ninguém está realmente sem lei, mas que aqueles que são considerados sem lei estão na lei apenas em menor grau do que aqueles que têm a revelação escrita. Assim também é aqui. Observe. Tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Agora, é evidente que a lei não pode condenar ninguém que não esteja sob sua jurisdição. Uma lei peculiar à Inglaterra não pode declarar um cidadão dos Estados Unidos culpado, mesmo que ele pratique atos proibidos por ela. Mas a consequência do que a lei de Deus diz é que o mundo inteiro se apresenta como culpado perante ele. Portanto, a lei de Deus se dirige a todos os homens do mundo. Este 19º versículo do 3º capítulo de Romanos permanece como um obstáculo permanente à limitação da lei de Deus à nação judaica. Isso prova que essa lei tem aplicação mundial. Por meio dela, tanto judeus quanto gentios são considerados pecadores. É verdade que foi dita aos judeus, mas apenas para que eles, por sua vez, a transmitissem aos gentios. E se falhassem em seu dever a esse respeito, então os gentios pereceriam em sua iniquidade, e seu sangue seria exigido daqueles a quem a mensagem da verdade foi dada. Veja Ezequiel 33, 2 a 8, Romanos 2, 12. Portanto, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele, pois a lei traz o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Esta é a grande conclusão do argumento do apóstolo, no que diz respeito à lei em sua relação com os homens pecadores. É tão razoável que qualquer um pode ver, e tão justa que ninguém deveria questionar a lei por causa dela. É um fato que toda alma, tanto de judeus quanto de gentios, é culpada perante Deus. Ora, o que pode a lei fazer? Pode justificá-los? Justificar significa torná-los justos ou declará-los justos. Mas eles não são justos, portanto, a lei não pode afirmar que o são. Se o fizesse, não seria uma boa lei. O fato de ela não justificar os pecadores, não os declarar justos, é uma prova incontestável de sua bondade. Assim, em vez de enterrar a lei porque ela não justifica o pecado para nós, devemos aplaudi-la. A lei também não pode tornar um pecador justo. Nenhuma lei pode fazer isso, assim como uma placa indicativa não pode guiar uma pessoa na direção que aponta. A lei diz, faze e viverás. A lei fala, cabe ao homem fazer. Se ele fizer o que a lei diz, ela testemunhará sua justiça. Se ele não fizer o que a lei diz, ela o declarará culpado. Ela não pode fazer mais nem menos, mas ninguém cumpriu a lei. Portanto, ninguém pode ser justificado por ela. Assim, vemos que não há conflito entre Romanos 2, 13 e Romanos 3, 20. Um cumpridor da lei é aquele que sempre a cumpriu. Se um homem falhou em apenas um aspecto específico, ele não pode ser chamado de cumpridor da lei, pela simples razão de que não a cumpriu por completo. Portanto, por essa razão, ele jamais poderá ser justificado pela lei. Além disso, a lei de Deus é tão santa, tão ampla e tão elevada em suas exigências, que nenhum homem caído jamais poderá atingir sua plenitude.
Lembre-se de que estamos falando agora apenas do homem caído, em sua relação com a lei. Portanto, embora a lei seja a expressão da justiça de Deus, que os homens são ordenados a buscar, é um fato que nenhum homem pode obter justiça alguma por meio dela. Seus melhores esforços ficam aquém do elevado padrão estabelecido pela lei, e na medida em que ficam aquém, são pecaminosos. Não podemos afirmar que a lei condena um homem por suas melhores ações, mas é verdade que o condena por aquilo que ele deixa de fazer, mesmo com todo o seu empenho. Assim, é um fato que os melhores esforços que qualquer ser humano, sem auxílio, possa empreender para alcançar a justiça da lei, na verdade, resultarão em aumentar sua condenação, assim como aumentam o número de suas falhas. Quem então pode ser salvo? Uma vasta multidão que ninguém pode contar. Mas como alcançarão a justiça necessária, visto que a lei, que é a expressão da justiça de Deus, não lhes concederá nenhuma? O problema é resolvido nos próximos versículos do 3º capítulo de Romanos, cuja análise será adiada para o próximo artigo.